todos, em nome do Senhor Jesus. É um prazer conhecer todos. Vai ser eu, vai ser eu. Eu quero já agradecer e convidar a se colocar de pé, por favor, neste momento. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ler o texto da palavra do Senhor Deus nesta noite, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, já ouvimos tantas coisas lindas aqui nesta noite. Oh, meu irmão, a nossa alma, a Bíblia diz que o ouvido ele prova a palavra como a boca, o paladar prova a comida, né? Então a gente ouviu tanta coisa boa aqui, rapaz, louvores tão maravilhosos, parece que está comendo assim, a alma está se alimentando de um manjar do céu, glória a Deus. Mas é a palavra de Deus que é da base para todas estas coisas. Ninguém estaria aqui esta noite se não fosse alguém ter pregado o Evangelho para nós. Quero pedir para vocês, por favor, abrir suas Bíblias. Semana passada nós lemos um texto, vocês estão lembrados, né? Aonde nós lemos semana passada? Opa, 2:7. Foi só até o 7? Mas nós só falamos até o 7, ficamos só no 7, porque na outra semana nós tínhamos falado um pouquinho do 7. Aí semana passada ficamos falando do 1 ao 7. E hoje eu quero ler com os senhores hoje, mas porque nós estamos falando para vencedores, não é? Nós vamos ler do capítulo 2, do 8 até o 11. Do 8 até o 11, porque o que nós estamos falando aqui é que o Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus, ele continua falando. Nós não teríamos vitória se o Espírito de Deus não estivesse interagindo continuamente na história da igreja e na igreja e através da igreja. Apocalipse capítulo 2, nós iremos ler do 1 até o 11. Eu peço à igreja, por favor, que acompanhe, eu vou ler até o 10 e a igreja vai ler o 11 no final. Versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu vou pedir para a igreja ler o 10. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e eis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Todos os 11. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Ao que vencer, aleluia. O aquele que vencer, glória ao Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui que o Espírito de Deus, ele fala com a igreja do Senhor desde o seu princípio. Aliás, ele fala com quem é a igreja desde antes de ser igreja. Não é porque ele fala com a pessoa para torná-la igreja. Quando a pessoa não é igreja, o Espírito de Deus fala a ela para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, conforme está em João 16. Glória ao Senhor. E nesse texto da palavra de Deus, mais uma vez o Espírito de Deus diz que semana passada, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Neste primeiro versículo aí, quem escreveu foi aquele que tem as 7 estrelas na sua destra e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lógico, é uma referência a Cristo Jesus, dizendo que ele tem as 7 igrejas e ele anda no meio, ele tem os 7 pastores daquela região, naquele caso, e as 7, com certeza, sabemos que é a totalidade de todos aqueles que são mensageiros de Deus, e representando também as 7 igrejas, que é representando o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, o pastor da igreja, de todas as igrejas do Senhor. Então Deus, nesse texto, agora nesse segundo texto que nós lemos, quem escreve é aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto, mas reviveu. É uma das credenciais de Cristo Jesus, aleluia, que quando diz a Bíblia, lá no livro de Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Antes que houvesse dia, Jesus já estava no comando de tudo, porque ele é antes do tempo. Glória a Jesus. Então ele é o primeiro e o último, foi morto, mas reviveu.
Graças a Deus Todo-Poderoso, que a morte não pode deter Jesus na sepultura. Glória a Deus, o príncipe da morte achou que naquele momento em que Jesus disse: Pai, em tuas mãos está consumado, entrega o meu espírito em tuas mãos. Glória a Deus, talvez Satanás até tenha se alegrado pensando que Jesus estava derrotado, mas ao terceiro dia ele bradou novamente: glória a Deus, aleluia, graças a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus pela ressurreição de Jesus. Você pode dar glória a Deus pela ressurreição de Jesus, porque é na ressurreição dele que tem a nossa vitória, a confirmação da nossa vitória. Então, neste caso aqui, o Senhor Deus Todo-Poderoso, como diz Apocalipse capítulo 1, verso 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E neste caso, então, no versículo 8, é uma das credenciais, aleluia, aquele que é o primeiro e o último, foi morto e reviveu. E quando ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, glória a Deus, nós sabemos que o Espírito de Deus é quem usou o apóstolo João para escrever, revela e usa para fazer aquilo que ele quer. E neste caso aqui, a igreja de Esmirna, aleluia, é uma igreja que, quando Jesus ele passeia pelo meio dela, o Espírito de Deus faz a revista. Glória ao Senhor. A palavra Esmirna, que vem, essa palavra, mesmo essa cidade, ela vem desse nome Esmirna, vem de uma planta que se chama mirra. Todos aqui, às vezes nós usamos aqui o óleo de mirra para ungir as pessoas, e é por causa desse nome de mirra que vem esse nome Esmirna, porque essa cidade era uma cidade produtora justamente desse óleo, para produzir perfumes, para produzir cosméticos, né? Então, já traz até uma mensagem para nós que a planta que produzia esse óleo, ela era esmagada, deixava de existir em forma sólida e passava a existir de forma oleosa. Isso traz uma mensagem para a igreja do Senhor. Ela é como o crente, quanto mais ele é esmagado, ele pode até deixar de existir em corpo físico, mas ele vai existir em espírito. A igreja do Senhor, quanto mais amassada, mais esmagada, mais óleo ela produz. A presença do Espírito de Deus, ele age, ele se manifesta na igreja. Quando a igreja é apertada, não interessa se o mundo vai apertar, o nosso Deus faz produzir a essência dele através da minha e da sua vida. Então, ele que vive está no meio de nós. Glória a Deus. Nós estamos falando isso aqui um pouquinho só de curiosidade, de ensinamento, de conhecimento, não presta muito não. Nós sabemos que esta igreja, um dos primeiros pastores desta igreja foi Policarpo. Por isso que esse homem, a palavra desse nome Policarpo quer dizer Policarpo, ou seja, muitos frutos. Foi um dos expoentes da história da igreja no passado. Esse homem que viveu 86 anos, era pastor desta igreja, foi pastor desta igreja, faleceu por volta do ano 160, 159 depois de Cristo. E quando ele com 86 anos, sempre pastor desta igreja, não que ele era pastor, não era nem que foi escrito, ele foi pastor, glória a Deus, mas ele morreu depois, ele morreu por volta do ano 159. E esta carta foi escrita por volta do ano, Apocalipse, por volta do ano 95 depois de Cristo. Glória a Deus. E no momento que estavam querendo matá-lo, fizeram tudo, porque foi levado pelo Império Romano para tentar negar Jesus e adorar os imperadores. Mas neste momento, ele de forma alguma aceitou deixar de adorar Jesus, mesmo estando sob a ameaça de ser morto na fogueira, comido pelos leões. Poderia ser qualquer tipo de morte ali. No caso, ele foi queimado na fogueira. Aleluia. E dizem que quando seus algozes estavam ali tentando fazer ele renunciar a Cristo, aleluia, alguém então disse para ele, para renunciar a Jesus, glória a Deus, e adorar o imperador. Mas ele de forma nenhuma. Fizeram ali várias ameaças, e ele disse assim: eu nunca, estou com 86 anos e nunca meu Senhor fez nada de mal para mim. Ele que me salvou, como poderia deixar de adorar? Como poderia negar? E alguém então cata ali, faz a fogueira e coloca o fogo, e ali ele diz para que seus algozes: olha, esse fogo que eu vou queimar, em poucos minutos para mim acabou o poder dele, mas o fogo que nos aguarda é para toda a eternidade. Irmão, nós precisamos entender que homens que viveram no passado
cheio de fé, cheio da presença do Espírito Santo. Somente pela presença do Espírito Santo. Alguém vendo leões, alguém vendo fogo, alguém vendo a morte vindo em encontro a ele. É preciso estar cheio do Espírito do Senhor. É por isso que Deus, usando o Senhor, usando o apóstolo João, o Espírito de Deus diz: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Policarpo, com certeza, estava ali à beira do fogo, mas a segunda morte já não tinha mais poder sobre ele. Ei, a igreja do Senhor na terra precisa vencer. Muitas vezes seremos tentados, seremos provados, mas uma coisa é certa: se formos esmagados como a mirra era no passado, o Espírito de Deus, ele vai, aleluia, nos conduzir ao estado espiritual de glória, para estarmos com o Senhor. Você vai vencer o teu problema, a tua luta. Veja que quando Deus diz o seguinte, nesse texto da palavra de Deus, no versículo 9, ele diz: eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza. Meu irmão, o evangelho que se prega no dia de hoje, muitas vezes é só um evangelho que fala de riqueza, de prosperidade, de bem-estar, de prazeres da terra. Não é este o evangelho que Jesus mandou pregar. Se Deus quiser dar riqueza, ele vai dar para quem quer, mas a maior riqueza que alguém pode ter é a presença do Espírito de Deus na vida, é o poder do Espírito de Deus na vida. Você pode não ter dinheiro no bolso, como esta igreja não tinha. Esta igreja não tinha dinheiro, materialmente ela era pobre, mas aos olhos de Deus, Deus testemunhou que ela era rica. Você pode até não ter dinheiro, mas se tiver o Espírito de Deus na vida, o mundo não poderá vencê-lo, porque a maior riqueza é a que Deus te dá, que é a presença do Senhor. Glória a Deus. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus é ele que nos faz superar as tribulações da nossa vida. Glória a Deus Todo-Poderoso. Quando Deus diz assim: eu conheço as tuas obras. É uma igreja das 7 igrejas, é a única igreja que Jesus não encontrou do que reclamar. Olha que coisa linda. Das 7 igrejas, a primeira, nós já falamos aqui que o Espírito de Deus viu no meio dela que o povo havia esquecido o primeiro amor, e Deus ordenou para ela que precisava se arrepender. Glória a Deus. Todas elas Deus teve uma reclamação, mas desta daqui Jesus não deu palavra de repreensão, ele deu a palavra de consolo. E nesta noite aqui eu creio, Deus tem palavra de consolo para aquele que anda de acordo com a palavra de Deus. Você que quer vencer o pecado, vencer a tentação, vencer a tribulação, esta palavra é para você nesta noite. Entendeu? Se você quer vencer a tribulação, se está em busca de superar suas dificuldades, Deus nesta noite ele vai te fortalecer. Por esta palavra você vai sair aqui hoje cantando o hino da vitória em nome de Jesus. A igreja precisa, quando Deus disse: aquele que vencer, ao vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Porque naquele tempo era comum, os crentes daquele tempo dessa igreja aqui, eles eram tão corajosos que eles não esperavam o imperador mandar buscar eles para matar. Eles iam ao encontro, eles desafiavam, eles buscavam martírio. Glória a Deus. A Bíblia nos conta a história de um tal de Germano, glória a Deus, rico, milionário, produzia ele e a família dele 1/3 do estanho do Império Romano naquela época. Glória a Deus. E ele aceitou a Cristo. O império então confiscou os bens dele. Dizem que viram as filhas dele confiscando lixo nos tambores de lixo para matar a fome. Contudo, não negaram a Cristo Jesus o Senhor. Entendeu? Você pode estar passando luta, pode estar faltando alguma coisa, mas se você tiver a presença de Deus, quem vai te dizer se você é pobre ou rico não é o mundo, não. É Deus o Todo-Poderoso que vai te dar nota do teu valor. Dizem que aquele homem comia lixo com as filhas nos tambores para matar a fome, porque haviam confiscado, sendo homem mais produtor milionário naquela época, confiscaram todos os bens dele, deixaram pobres para ver se negavam a Cristo, mas ainda assim permaneceram firmes com o Senhor. É por isso que Jesus ele olha do céu e diz: eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação, eu sei que tu és rico, porque a igreja não tinha nada para comer, mas a glória de Deus estava nela. Entre em Cristo Jesus, entenda que Deus quer ver na minha e na tua vida é a presença do Espírito Santo de Deus.
Estamos vivendo dias em que o evangelho está sendo distorcido. Estamos vivendo dias que os evangelhos da mídia dizem. Esses dias aí foi um rapaz que mandou um vídeo para mim, dizendo assim, um pregador da mídia, dizendo assim, olha a pregação do camarada, dizendo que é uma prova que Deus não é na sua vida, você não tem dinheiro. Eu falei, isso é Balaão, é espírito de Balaão, porque Deus nunca disse que alguém pobre não é pobre. Sinal de pobreza não é ter dinheiro, sinal de pobreza para Deus é não ter Jesus, é não ter o Espírito Santo. A pessoa pode não ter dinheiro, mas se tiver Jesus, Deus vai lá no céu e dizer, eu sei que você está passando, como Deus disse para esta igreja. Eles sabiam das obras dele, sabia a tribulação, sabia que tinha pessoas blasfemando deles, porém aquela igreja, ainda que sem dinheiro, mas eu creio que no culto que eles faziam em volta do tambor de lixo, a glória de Deus descia ali e a alma deles era renovada. Eu não sei o que você está passando, mas a glória de Deus vai encher a tua alma e tu vai ser abençoada pela presença de Deus. É necessário vencer. É por isso que o Espírito de Deus escreve para aquela igreja dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Olha a promessa de glória essa daí. Irmãos, esta é a maior promessa que alguém pode receber da parte de Deus, porque está se referindo à vida eterna. O que é a segunda morte, pastor? Condenação, fogo eterno. Fogo eterno. A Bíblia diz então, que nós lemos semana passada, que aquele que vencer, primeira igreja de Éfeso, receberia a comer do maná escondido no meio do paraíso de Deus. Neste caso aqui, o Senhor Deus diz, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Cada um de nós cristãos precisamos estar conscientes, porque se nós estamos no dia de hoje, a maioria dos pastores das igrejas hoje não estando produzindo e nem empregando e nem criando crentes vencedores, estão criando bonecos mimados, pessoas mimadas, que quando falta um pãozinho já está desviado, que quando falta um dinheiro no bolso já está desviado, e não é isso que Deus quer. Se fosse assim, essa igreja estava desviada. Se fosse assim, essa igreja de Esmíria não receberia o elogio de Deus. Eu preciso pregar o evangelho de Deus, que Deus mandou pregar, que se vier a bênção, dê glória a Deus, mas se vier a adversidade, permaneça firme, não largue Jesus, não deixe Jesus, porque você não tem o que quer materialmente, não deixe Jesus por nada, entendeu? Se alegre com a presença do Espírito Santo, que é que vai nos levar para a glória. Nós estamos vivendo disso, que o evangelho já não é mais pregado com o mesmo foco, e o foco do evangelho é preparar pessoas para ir para o céu. Você precisa, você precisamos ter em mente, como foi louvado aqui nesta noite, Jesus ele vai voltar, e se tivermos milionários e não tiver Jesus, o Senhor Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O homem pode até não ter dinheiro, mas se tiver Jesus, ele será o cidadão do céu. Ele pode não ter dinheiro aqui na terra para pagar o aluguel de um barraco, mas o palácio celestial já foi pago pelo sangue de Jesus. Permaneça firme, não desista de Jesus. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus Todo-Poderoso. Então Jesus ele chama esta igreja, o Espírito de Deus, eu conheço as tuas obras, tua tribulação, pobreza. Que mensagem é essa? Nas pregações de hoje, quem é que está apto a passar a tribulação? Não está, porque não conhece o Evangelho. Quando vê a tribulação, desvia. Quem é que está apto a ser cristão sendo pobre? Porque as mensagens do dia de hoje é tudo vai ficar rico. Quando Jesus então veio, diz aos apóstolos, e de primeiras ovelhas pobres da casa de Israel, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Porque a Deus diz, aonde está o tesouro, aí estará o seu coração. Se o teu tesouro é o céu, tu vais se voltar para Deus, e a glória de Deus vai encher tua alma. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus Todo-Poderoso. Eu sei as tuas obras, olha, tinha obra, tribulação e pobreza, mas Jesus diz, mas tu és rico. Mas
Tu és rico. Sabe, irmão, é um contraste das coisas que nós ouvimos hoje. Pessoas que são ricas para Deus são pobres. Pessoas que são pobres para Deus são ricas, desde que tenham a presença de Deus. Não é que todos os ricos são pobres. Não, tem ricos também cheios do Espírito Santo, e que Deus assim faça. Mas tem pobres também que não têm um real no bolso e são soberbos. Entendeu? Então a questão aqui não é o que tem da terra, aqui a questão é o que tem do céu. Glória a Deus. A questão aqui é o valor que se tem do céu. Não se mede ninguém pelo que ele tem aqui na terra. Deus não mede assim. Para a terra é assim, vale pelo que tem materialmente, mas para Deus vale pelo que tem do céu, vale pelo que tem da santidade, da obediência, da fidelidade a Deus. Não interessa se está no meio da prova, no meio da luta, seja fiel a Deus e Deus vai te dar realmente a nota do valor que você tem diante do Senhor. Porque tem gente que sendo rico é miserável, e tem gente que mesmo não tem dinheiro, está na miséria, é rico. Por quê? Tem pessoas, irmão, veja uma coisa, tem pessoas que ela é tão apegada com o dinheiro, é tão apegada com o dinheiro que ela não tem coragem de dar uma esmola para um pobre. Não tem coragem de dar uma esmola para um pobre. E já tem pobre que tem R$1 e dá para quem não tem nada. Tem pessoas, tem cristãos, por exemplo, que na igreja são abençoados, eles trabalham, têm saúde, são abençoados, mas ele não ama a Deus. Ele diz que ama, mas não ama a obra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas, por exemplo, que trabalham na casa de Deus, ou seja, que são crentes, trabalham, veem a obra do Senhor, são abençoadas, mas não são dizimistas na casa de Deus. Para mim, essa pessoa que está amarrada, ela está presa, ela não é liberta. Essa pessoa precisa provar que ama a Deus. Por quê? Se não fosse essa questão, porque tem gente que ela pensa assim, pastor, vai falar de dízimo hoje. Não é esse o caso, mas estou dando um exemplo. Mas se for, vamos falar. Porque veja bem a coisa, o dízimo que na Bíblia, quando Deus fala, Deus só deixou a Bíblia, o dízimo, porque Ele sabe que o homem, ele não se liberta de nada mais depois do dízimo. Ou seja, tudo ele se liberta, mas tem pessoas que uma das últimas coisas que ele se liberta é da amarração do diabo para ele não ser abençoado. Tem pessoas que largam tudo, ele larga a cachaça, larga a maconha, ele larga até a mulher, mas a carteira ele não larga de jeito nenhum. Ou seja, ele pode doar o que for, mas ser fiel no dízimo ele não é. E o dízimo é uma prova de amor. Eu pergunto para quem tem, para toda a igreja, pergunto para vocês: dízimo é uma coisa espiritual ou material? Espiritual. Ele é material, mas é prova de o que é espiritual. E aquilo que é espiritual, que é material, tornando-se em obra espiritual, torna-se em obra e louvor e glória do Senhor para Deus. Essa igreja, por exemplo, imagina só, eu vou dizer assim: eu não vou devolver meu dízimo, que não é meu, é de Deus. E todos os senhores dizem assim: também não vou. Pronto, então não vai pagar conta, fecha a igreja, não vai mandar missionário, não vai sustentar missionário, não vai construir igreja. Essa igreja não existiria, automaticamente muita gente não estaria aqui e nem estaria sendo abençoado. Mas eu louvo a Deus por você, que é fiel a Deus, que ouviu e entendeu a palavra de Deus. Quando Deus me abençoa, é para me abençoar o meu próximo, e uma forma de eu abençoar o meu próximo é devolvendo aquilo que é de Deus, porque não é meu. O dízimo não é seu nem meu, é de Deus. E uma das provas que se ama a Deus e a obra de Deus é devolvendo o que é dele para fazer a obra do Senhor. Então tem muita gente que ela não tem, às vezes ela ganha, pastor, mas eu ganho R$1.000, vou devolver dízimo. Se ganhar 10 mil também não vai devolver. Se ganhar 100 também não vai devolver. Se ganhar R$1.000 não devolve, se ganhar R$100 não devolve. Não é uma questão de valor, é uma questão do valor do que a pessoa tem de Deus na vida. Se a pessoa for fiel a Deus, ela vai dizer: eu vou contribuir. Por quê? Porque eu sei que tem obras precisando ser feitas. Eu preciso ver a obra de Deus crescer na terra. Então isso é um exemplo de pessoas que não amam a Deus. Pode dizer o que for, mas não amam a Deus. Não entendeu ainda. E outra coisa, essas pessoas ficam amarradas. O diabo prende a bênção que era para vir para ela, porque o devorador toma a bênção antes que ela chegue. Pastor, eu estou na miséria, ora por mim para Deus me abençoar. Não adianta. Se não for fiel a Deus nos seus dízimos, não tem campanha, não tem oração que faça o demônio ir embora. Porque esse demônio, lá em
Malaquias, Deus disse que é Ele que repreende. O devorador não é pastor, não é sua campanha. É Deus que repreende. Quando você devolve o dízimo que é de Deus, então Deus repreende o devorador e faz você prosperar. É Deus que manda. E se não prosperar, a sua consciência está limpa e você está cheio da graça, provando que ama o Senhor. Isso aqui é um exemplo que está sendo dado. Nesta igreja, ela era fiel a Deus. Não tinha dinheiro, mas tinha a presença de Deus. Era fiel, era obediente, amava o Senhor com seus atos. Tinha obras. Tinha obras diante do Senhor. E tem gente que precisa vencer, meu irmão. Quando eles aqui vencer, ele está dizendo: vence a infidelidade, vence a tentação, vence a luta, vence. Como é que vai vencer? Sendo obediente à palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, fazendo o que Deus manda. Ah, pastor, quer dizer, se eu devolver o meu dízimo e for fiel, eu vou prosperar economicamente. Deus não promete isso. Ele promete que repreende devorador. Você vai prosperar ainda que não tenha dinheiro, você vai ter alegria. Deus ele promete que repreende devorador, derrama a bênção, prospera. Porém, no caso desta igreja, além da pesada tinha o dinheiro, mas foi confiscado. A pobreza nesse caso não era não ter dinheiro, era não ter Jesus. E eles tinham Jesus, por isso diz Deus: vocês são ricos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então quando diz: eu sei as tuas obras, essa igreja tinha obra, amém? Eu sei as tuas tribulações, tinha tribulação. Tem gente que pensa que quando passa uma tribulação, Jesus não está vendo. Ele está vendo, ele está vendo. Pastor, por que então não passou a tribulação? Nesse texto da palavra, vamos ver aqui, ele diz assim: ei, nada temas das coisas que hão de padecer. O diabo, preste atenção na coisa, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Meu irmão, eu vim aqui para ouvir esta palavra nesta noite. Sim, é de Deus para você, porque quando vem a luta, se você não estudar o que está passando, você se perde no caminho, desvia dos caminhos do Senhor e acha que crente nunca vai passar luta. Mas Deus está dizendo: tem crente que vai passar luta, e todo cristão passa. Todo cristão passa luta na terra. Quer dizer um negócio? Vou ler esse texto, está bem? Vamos lá? Versículo 10, deixa eu ver se é isso mesmo. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo, olha só, lançará algum de vós na prisão, para seres tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei o quê? A coroa da vida. Que Deus estava dizendo. O diabo muitas vezes ele prepara a tribulação para a vida das pessoas. E Deus está vendo, está. Deus permite. E Deus diz até o tempo, quando vai ser. Porque tem gente que pensa assim: a minha prova está tão longa e não vai acabar. Calma, vai acabar sim. Tem um tempo determinado por Deus e vai acabar. Glória a Jesus. Esse caso aqui, Deus é assim: o diabo, para você entender, tem lutas que é o diabo que prepara para tentar você. Mas como é que vai vencer? Eu sei que quando ela provém, quando é provação de Deus, é para você superar e alcançar o limite a mais. Quando o diabo tenta, é no objetivo de te derribar. Quando vier qualquer coisa no meio da tua tribulação, da tua luta, para te afastar dos caminhos de Deus, é o diabo que está fazendo isso. Não saia, permaneça na presença de Deus. Por quê? Porque quando Deus diz assim: ó, tereis uma tribulação de 10 dias, sereis tentados, mas permaneça fiel. Esses 10 dias aqui, 10 dias, é uma referência, é uma tipologia dos padrões do mundo. Para Deus, a medida de Deus é o número 7, que quer dizer que é perfeito. Mas para o mundo é 10, entendeu? É a medida política do mundo. Então Deus estava dizendo aqui, ó, o diabo politicamente vai tentar vocês, vai lançar alguns na prisão, mas será 10 dias. Lógico, nós sabemos que aqui alguns se interpretam como sendo 10 imperadores que veio na história da igreja, mas não é o caso desta igreja. Esta igreja aqui era uma igreja que ela teria um período que seria tentada, e aleluia, este período Deus já estava dizendo: será 10 dias. Eu não sei o tempo da tua tribulação, que aqui está nesta noite, eu não sei, mas é o tempo que o mundo preparou para você sofrer a tribulação. Mas uma coisa eu sei: Deus, ele já tem um pasto do tempo, e no 10º dia não passa, porque Deus vai te dar vitória. Se você quer, levanta a mão, dá glória ao teu Deus. A tribulação
tereis uma tribulação de 10 dias. Meu irmão, no decorrer do tempo, cada crente vai ter sua tribulação. Vença seus 10 dias. Vença seus 10 dias. Pode ser já ter passado. Vença, se você está entendendo. Tribulação aqui, 10 dias é a tribulação que você vai passar no mundo. Pode ser que Deus possa então dividir esses 10 dias. Só um dia hoje, outro mês que vem, outro ano que vem. Mas não interessa. Vença os seus 10 dias. Vença a tribulação que você tem que passar nesta terra. Não interessa o tempo, mas interessa que Jesus, Ele está te vendo, Ele sabe que você passa, Ele já prometeu, se for fiel até a morte, a coroa da vida eterna está preparada para você. Todo cristão vai ter que vencer seus 10 dias na terra. Todo cristão, não interessa. Seja pobre, seja rico, bonito, feio, não interessa. Todo cristão, Jesus diz assim: no mundo tereis, tem de bom. Aí uma coisa que nós temos que aprender, meu Brasil. O senhor tem problema? O senhor tem problema, tem? Pois é. Mas eu vejo sempre o Vantocílio aqui. É só vitória, é só glória, não é? Tinha um pastor no ano de 87. Que eu sempre conheço, quando alguém fala comigo: pastor, como é que tá? É só vitória, é só vitória, é só vitória. E alguns até me ignoram, mas é luta também, mas para mim é só vitória. A luta, eu costumo dizer que quando a luta vem para a minha vida, eu considero ela como um mensageiro de Deus, dizendo assim: ei, se prepara, que vem mais uma vitória aí para você, entendeu? É assim que você tem que olhar para a terra, para a luta, não é olhar para ela e dizer: onde eu tenho crente, enquanto está tudo bem, no churrasco da Coca-Cola, ele vence a tribulação, onde eu estou matando a sede para qualquer gelada, não é? Mas quando falta a Coca, o churrasco, ou qualquer coisinha, o bico fica grande, não dá glória a Deus de jeito nenhum. Ei, vença o problema. Se não tem Coca, bebe água. Ei, se não tem churrasco, come feijão, come farinha, mas vence os teus 10 dias, vence os teus dias na terra. Vença. Ao que vencer, ao que vencer. Jesus não disse que teríamos, sabe, só bonança, não. Jesus disse, está escrito no Antigo Testamento, Eclesiastes 7,14: no dia da bênção, da bonança, desfruta. Mas não diga que é o problema, considera isso. Vencer também. Olhemos para o que disse o apóstolo Paulo: eu sei estar com o bolso cheio, sei não ter nenhum tostão no bolso, sei estar a barriguinha cheia, vomitando churrasco, e sei também estar com o estômago colado nas costas, entendeu? Sei, se estiver dormindo no chão, comer cozido para me comer, eu sei estar contente com isso, né? Eu posso, por quê? Porque eu aprendi, eu fui instruído. O crente instruído não anda com tribulação porque falta alguma coisa. Vença. Não arrume problema porque falta alguma coisa. Se falta dinheiro, mas não te pode faltar a presença do Espírito Santo. Se te falta dinheiro, não deixe faltar a presença de Deus. Se te falta emprego, Deus vai te dar um pão para comer. E se eu morrer de fome, acabei de citar aqui Germano, milionário, confiscado pelo imperador, virava tambor de lixo, mas aquele tambor virava a caixa de som, ele e as filhas dando glória, e Deus abençoando a ele, e Deus olha do céu e diz: é como se diz, Germano, estão dizendo que tu está pobre, mas tu é rico, Germano, tem glória ao teu Deus. Tem algum aqui nesta noite que está rico da glória de Deus, eu sei. Esta igreja é uma igreja rica da glória. Então levanta a sua mão e exalta a Ele. Vença aquele que vencer. Pastor, mas eu já venci ontem. Tá bom, mas não deu 10 dias aí. Eu já venci tanta luta, mas não deu 10 dias aí. Já passei tanta luta na vida, mas não deu 10 dias.
10 dias é a totalidade da sua luta que você vai passar na terra. Não deu 10 dias ainda. No dia que der 10 dias, aleluia, Papai do céu está com aquela coroa. Glória a Deus preparada. Ele diz assim, ó, se você vencer, não terá condenação eterna, que é a segunda morte. Apocalipse 28, versículo 8, a Bíblia diz, glória a Deus, sobre a segunda morte. Primeira morte é esse corpo físico aqui que vai tombar o pó. Qualquer hora aí, se Jesus não voltar logo. Se Jesus voltar, ninguém vai morrer aqui, nem a primeira, vai passar para a glória. Uma transformação e vai, o arrebatamento está na glória com o Senhor. Glória a Deus. Quem morre sem Jesus vai para a condenação. Aí é o estado eterno, a morte contínua, ou seja, afastamento eterno de Deus em um lugar horrível que não tem mais esperança. Irmão, não queira viver um momento de prazer deixando Jesus por alguma coisa desta terra, não. Não façamos isso, não. Se a tentação vem de, veja, esse texto aqui diz assim: sereis lançados à prisão para seres tentados. Ei, olha, para serem tentados. Jesus mente? Jesus não mente para a igreja, não, crente. É o único que tem coragem de falar para nós o que nós passamos e o que nós vamos passar. Porque os pregadores, enganadores do dia de hoje, não, que tribulação nada, você não vai passar no agora, é só vitória. Não, é vitória, mas quando a vitória, quando a luta passa, entendeu? Quando eu digo que é só vitória, é porque eu creio que atrás da minha luta, Deus vem me trazer vitória. Morrer com Cristo é ganho, foi o que disse Deus através do apóstolo Paulo. Morrer com Cristo é vitória, morrer com Cristo não é derrota. Nós estamos vivendo os dias, irmãos, que o Evangelho de Cristo tem que ser pregado, nós temos que ouvir, porque senão a nossa fé desmorona. Quando vem uma prova, uma luta, não se entristeça porque está passando luta, não. Sabe o que Jesus diz? No mundo tereis aflições, permaneça firme, porque aí Deus está te fazendo um homem forte, um crente forte, um obreiro forte, um jovem forte, uma mulher forte, uma igreja forte. Uma igreja forte não é aquela que tem muito dinheiro, não. Uma igreja forte não é aquela que tem tudo materialmente, não. Uma igreja forte é aquela que obedece, é aquela que santifica, é aquela que ora, é aquela que busca Deus, é aquela que quando vê a luta, ela não foge, ela vai para o joelho. A igreja forte é aquela que não se amedronta com o vento que vem, mas ela vai para a presença do Papai, que é a proteção e o refúgio contra o vento e contra a tempestade. Precisamos confiar em Deus. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Eu vou adiantar um pouquinho o que eu falei, que eu estou fazendo, estou aqui e estou orando aqui pelos enfermos. Deus vai curar. Um dia desse eu orei e falei assim, ó, aquele que receber a cura, por favor, não fique para lá, me fale para glorificar o nome do Senhor. Ninguém me falou mais. Ninguém me falou mais. Tem gente que às vezes ela não tem nem coragem de dizer Deus me curou. Isso não é bom, porque o testemunho é para a glória do Senhor, é para aumentar a fé de outros. E eu sei que Jesus cura, e Ele está curando e vai curar esta noite aqui, em nome do Senhor. Ah, pastor, mas quem me curou foi o Bezetacil que eu tomei. Olha, não, irmão, tem uns que não foi no hospital e foi curado. E ainda que vá, se for no hospital e Jesus quiser curar usando o médico, eu não sou contra, não. Não sou contra, mas antes eu vou orar. Eu vou orar para Jesus fazer o milagre. Porque Jesus pode fazer um milagre sem você ir no hospital, e pode fazer um milagre você ir. Se Ele quiser que você seja curado aqui hoje, tu vai ser curado pelo poder da oração. E se a dúvida estiver um pouco grande, Ele vai deixar tomar Bezetacil, para ele já acreditar. Entendeu? Mas não é verdade? É verdade. Pela fé vereis a glória de Deus. Vamos voltar aqui para o texto. Então, ó, lança do diabo, lançaram alguns de vós na prisão para serem tentados. Às vezes a pessoa pensa assim, que o diabo só vai vir com uns 10 chifres, né? Com um rabão grandão soltando fumaça. Não é não. O diabo naquele caso ali eram homens imperadores com as vestes bonitas. Não era? Não é não. O diabo ali era o imperador com os soldados dele. As vestes mais bonitas que tinham eram que os imperadores usavam, e os seus servos lá do palácio. Era o diabo.
Tem pessoas que estão amarradas por causa do diabo que vem em forma de pessoas, entendeu? Bonita demais, bonito demais. Não sabe que ali tem um Fred Krueger, que tem ali uma Jezabel, entendeu uma coisa? Não deixa o diabo te amarrar não, porque o diabo não vem só em forma de imperador. Imperador quer dizer os poderes do diabo operando na vida daquele que não busca Deus. E o imperador do inferno, muitas vezes, ele vem através de uma Jezabel, através de um copo de cachaça, através do cigarro de maconha. É imperadores, mas nesta noite todo espírito do imperador do inferno está repreendido. Levante a sua mão e diga em nome de Jesus: todo espírito do imperador, do diabo, saia em nome de Jesus. Hoje não tem mais imperador, tem não? O imperador daquele tempo era o governo romano lá. Mas os imperadores, meu filho, ele mandou um monte de soldado maligno, sabe, para prender pessoas. Quantas pessoas que o diabo amarrou na cachaça, amarrou na maconha, amarrou na prostituição, entendeu? Amarrou na macumbaria, aleluia, entendeu? Porque a gente sabe de muita coisa que a gente ouve na prática do dia a dia. Certo? Tem um imperador lá na China, um demônio, que mandou lá, sabe, disseminando aí o vírus, né, para matar meio mundo. Mas graças a Deus você está vivo, Deus te protegeu. Deus te protegeu, Deus te guardou. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus, você pode. Mas o imperador romano ali representava o diabo mesmo, porque queria acabar com a fé do cristão. Toda e qualquer coisa que vem para tentar roubar a tua fé é espírito do diabo, imperadores romanos tentando roubar a tua fé. É o imperador do pecado, da droga, do vício, da maldição, da intriga, da frieza espiritual. Tem gente que não consegue mais dar glória a Deus, nem você der 100 reais para ele, não dá glória a Deus. E sabe o que? Esse é o império da tristeza, entendeu? Mande embora o império da tristeza da sua vida, manda embora, dá glória ao teu Deus, entendeu? Não é por dinheiro, é pela glória de Deus. Imperadores do mal dominando muitas vidas cristãs. Quantas pessoas amarradas pelos imperadores do inferno. Tudo que é pecado, entenda, no mundo espiritual são soldados do imperador do inferno, que é o diabo. E tem muitas pessoas que não lê Bíblia, não estudam, não buscam, não quer aprender, quer fazer o que quer fazer o que gosta, então fica amarrado. Fica amarrado e é pobre. Aí pode ter o dinheiro que for, é miserável, porque não tem a glória de Deus na vida, não tem a presença de Deus, não tem alegria. Não tem alegria. Aqueles que não andam pelo Espírito de Deus não tem alegria, não tem paz, não tem glória. Mas nesta noite você ama, irmão, a igreja do Senhor, você, pai, filho, aleluia, mãe, em nome de Jesus, adora o teu Deus. Você é propriedade do Senhor, ainda que não tenha dinheiro, pode estar passando tribulação, mas está decretado o final da tribulação na tua vida. Receba a bênção de Deus e a paz. Glória ao Senhor Jesus. Pastor, se está decretado, acaba hoje. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Jesus deu um fim. E o que está te perturbando hoje não vai te matar. Tu vai vencer. Amanhã é um novo dia. E Deus vai te guardar. No dia que for para acabar totalmente a tua tribulação, o Papai do céu vem te buscar e leva para a glória. É só ficar firme. Glória a Jesus. Olha, 10 dias. Lembre disso. Período da sua tribulação na face da terra. Então eu acabei 10 dias hoje. Não, esse 10 dias até o final que você for passar por dentro. Deus vai te dar uma linha hoje. Quem sabe que o cristão, principalmente o cristão de hoje, todos os cristãos frouxos, maioria, se falar a verdade, o cristão, a maioria briga. A maioria briga, irmão. O evangelho que está sendo pregado na mídia hoje é o evangelho para formar pessoas, sabe, mimimi, igual PT, entendeu? Comunista, PT é comunista. E tem muito cristão que é comunista, diz que é cristão, mas se apertar, ele briga, puxa a espada. Pastor, eu não queria ouvir isso. Que sim, Deus precisou que você ouvisse isso hoje. Se Deus te desse,
Se Deus tirasse o pão para nós, até que ponto nós iríamos aguentar? Tirasse o pão, deixasse nós catando lixo aí. Será que nós iríamos confiar em Cristo ainda? Às vezes, tira qualquer coisinha. Não, mas Espírito Manuel só fica aí, não fala comigo, sabe? Se Aristou só fica ali balançando a cabeça. Meu Deus! Não, porque tem gente que acha defeito em tudo, mas não vê a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, saber que aquilo que é errado, a Bíblia mostra. A Bíblia mostra o que é errado. Na hora que eu estou aqui, eu gosto quando o irmão prega, eu gosto de ficar aqui. Eu só dou glória e fico calado. Ou dou glória e fico aqui ligado. Fala, papai. Fala, papai. Fala, papai. Sabe por que quando o papai fala? É porque quando o papai fala, ele está dizendo, filho, eu preciso que tu faça isso, entendeu? Está ali meu pai, está aqui. Eu louvo a Deus pela vida desse homem aqui. Faz quase 80 anos. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus, eu já dei vários testemunhos aqui, ele está aqui. E pode me confirmar. Falava uma, 2 vezes, 3 vezes, eu não dava ouvido. Tinha uma corda de amarrete, porque tem um dia que não sabe o que é rede. A rede dobra, a corda da rede dobrada em 4 pernas. Ô meu irmão, é aqui, moleque, vai aprender agora, quando o pai fala, você dá ouvido. Entendeu? Ou aquele cipózinho de mameleiro verde. A varinha da primeira instância. Eita glória! Quando o menino, aquele cipózinho, quando batia na coxa, o gritava. Nem por isso eu deixei de amar, pelo contrário, eu amo mais a meu pai. Sempre, quando me entendi por gente, eu tenho meu pai como uma grande bênção de Deus na minha vida. Sabe? Que soube me ensinar. Não tinha dinheiro para me dar, mas não é o dinheiro que me faz o filho amar pai, não. Porque tem muito filho que se o pai não der tudo que quer, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, aprenda a respeitar ele e ela. Pergunta quanto tênis meu pai me deu. Naquele tempo, eu nem sabia que era tênis. Nem que chute. Primeiro que o chute eu calcei na vida, eu trabalhei 9 dias na roça. 9 dias, presbítero da Síria. 9 dias trabalhando na roça, na enxada, para comprar um que chute. Não tinha, ia aqui dar um chulé horrível. Que dava um chulé horrível. Pede menino que anda descalço. Quem anda muito tempo descalço, o couro do grosso do pé fica grosso. Aí quando você põe o pé, aquele calor infernal, dá um chulé que mata até o urubu. Entendeu? Meu pai não tinha dinheiro para me dar tênis, não era para aquele. Mas uma coisa ele me deu, exemplo. Exemplo, moral, conceito, postura. Se o teu pai tiver postura e exemplo, já te está dando a maior riqueza que ele poderia te dar. Você entendeu? Nunca fiquei com raiva dele, pelo contrário. Eu amo meu pai pelo conceito, pela postura que ele me dava. Me deu, e está aqui, está ali minha mãe, ó, cabelo branquinho, louvo o Senhor Jesus. Ô meu irmão, eu sou abençoado, irmão, sou abençoado. Tenho pai, tenho mãe ainda, sabe, posso testemunhar do que ele fez por mim no passado, 7 filhos e não tinha dinheiro, mas nunca vi meu pai roubar nada de ninguém, nunca vi ele falar um palavrão, nunca vi, e não era crente. E tem crente que hoje fala gíria. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos ter postura e moral. Aquele que vencer, que Jesus cubra meu pai com o sangue dele. Entendeu? Aí eu vejo a palavra do Senhor. Hoje nós estamos vivendo, diz que se o pai não dá roupa de marca, a mãe não. Brinco, o pai traz maldição. Nunca falem nada contra o pai e mãe de vocês. Honra teu pai e tua mãe, que vai viver muito. Eu estou esperando Deus me dar pelo menos a vida do meu pai. Ele vai fazer 77, 78. Entendeu? Está aí abençoado, glória a Deus. Me dá aquele feijãozinho. Sabe, o menino hoje, se não tiver, o menino hoje sabe até agora. Meu filho, os meninos hoje sabem o que é picanha. Como é que é? Contra filé. O que mais? Filé mignon. Você sabe qual era o meu filé mignon? Era a perna de um preá. De uma boca eu matava, você entendeu? Meu filho cresce forte comigo, com o Zá, entendeu? Estou aqui forte, saudável, abençoado. Aquela farofinha de preá comum com o Zá. Mas estou falando coisa de outro mundo todo, lá do Ceará. Glória a Jesus. Vamos aprender, né? Tem muita coisa para contar, coisa boa. Isso é ruim, não é ruim nada. As experiências do passado que são boas, que impulsionam para frente.
Glória ao Senhor Jesus. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. Te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou parar por aqui. Ei, preste atenção a coisa. A Bíblia diz: vou orar pelos doentes agora. Vou orar em Deus vai curar. Vai curar em nome de Jesus. Fica de pé. A igreja fica de pé. Só vem à frente aqui os que estão com problema de saúde. Eu vou orar agora. Eu e os outros vamos orar. A glória para Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você crê na palavra de Deus, não crê? Eu creio. Então preste atenção a todos. Preste atenção a coisa. Só vem aqui os doentes. Fica os doentes. Quem está doente aqui. Vamos orar. Olha aqui uma coisa que eu vou dizer da palavra do Senhor Deus para você. Salmo 97, se não for agora, versículo 5. Olha que glória. A Bíblia diz que na presença de Deus os montes se derretem. Olha que coisa linda. Preste atenção no que eu disse aqui. Eu vou cantar. Depois eu volto e olho com vocês. Aleluia. Vocês podem louvar Deus comigo? Glória a Jesus.